aluna, meu aluno, estou eu aqui com vocês mais uma vez, professor Norton, segunda série História, estamos falando do capítulo 28, eu tô aqui acompanhando aqui no seu material didático. A gente conversou semana passada sobre o processo, sobre as repercussões iluministas na América, tá? A ênfase foi aí pro processo de independência das colônias inglesas, ou seja, aí para o processo de independência que culminou na independência dos Estados Unidos da América. Hoje eu gostaria de trazer um pouco de informação sobre as independências espanholas e sobre a independência portuguesa, tá? Vou trazer esses elementos, vou conversar um pouco sobre vocês, conversar um pouco sobre esses assuntos com vocês, tá? No livro de vocês está ali a partir da página 54, mas algumas informações anteriores também são fundamentais. Então eu considero aí que a gente está trabalhando o capítulo inteiro com uma ênfase mais forte aí no caso espanhol e no caso português, certo? Então vamos lá. Eu gostaria aqui de trazer inicialmente uma atividade na sessão didática, outras versões que você encontra no seu livro didático na página 55, tá? Eu gostaria de ler ali com vocês um texto base que é apresentado. É um texto ali de As Independências na América Latina, de Leon Palmer, tá? Ele diz assim: ninguém nega que em toda a América Espanhola houve intelectuais com ou sem batina, que se deixaram seduzir pelo enlevo de uma sociedade democrática, livre, não dogmática. Não se pode negar que tenham tido maior ou menor influência na redação de documentos, nas campanhas dos jornais, na elaboração de constituições. Mas, daí serem capazes de influir numa mudança das estruturas mais profundas da sociedade, há um mundo de distância. Então, eu vou enfatizar, então, alguns aspectos desse processo de independência das colônias ibéricas, espanholas e portuguesa, tá, na América, trazendo justamente essa outra versão aqui. Ele diz assim, ó, teve sim, as repercussões iluministas podiam se fazer presentes. Tinha muita gente com ideias maravilhosas. Essas pessoas tinham ou não tinham batina, podiam ser do clero ou não, tá? Porque o clero sempre era mais estudioso, tá? Mas eles até ajudaram na elaboração das constituições, ajudaram em organizar as campanhas pelos jornais, mas afirmar que eles conseguiram, por meio dessas ideias iluministas de igualdade, liberdade, fraternidade, de razão, ciência e tudo mais, mudar as estruturas na América, daí nós temos um mundo de distância, como afirma aqui o historiador Leon Palmer, tá? Então, daí vem o comando lá e vamos ver o que o exercício aqui das outras versões pede para vocês. Para o historiador Leon Palmer, deve-se estar atento à real introdução dos ideais iluministas nos processos de emancipação das colônias americanas. Reflita e responda a seguinte questão. Analisando a situação atual dos países latinos, é possível afirmar que a independência trouxe igualdade e liberdade a todos os membros da sociedade? Então, pessoal, eu selecionei justamente essa seção aqui, essa seção didática de outras versões, porque nos ajuda a interpretar, à luz da contemporaneidade, o que aconteceu na América Ibérica, na América de colonização espanhola, na América de colonização portuguesa, tá? E diz assim, se a gente analisar hoje a situação dos países latinos na América, tá? É possível afirmar que a independência trouxe igualdade e liberdade a todos os membros da sociedade? Daí, o que vocês acham? O que você, minha aluna, o que você, meu aluno, pensa sobre isso? Será que liberdade e igualdade é a tônica que caracteriza os países latino-americanos? O que você acha? Será que nós podemos afirmar que, por exemplo, no nosso país, no Brasil, prevalece a liberdade e a igualdade para todos os cidadãos? O que você pensa? Será que os países latino-americanos, via de regra, são países que são caracterizados por uma população livre e que tem direitos
semelhantes, direitos iguais? É claro que não. Então, a ideia da interpretação que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é justamente o que está sendo solicitado por meio dessa sessão didática, é que nós possamos refletir sobre os reais interesses iluministas. Ah, sim, eles queriam romper com as suas metrópoles. Mas eles não estavam muito interessados, não, em romper com as estruturas. Eu vou dar só um exemplo para você tentar, para poder ilustrar essa afirmação que eu acabei de fazer, tá? O Brasil se declara independente da coroa portuguesa em 1822. A abolição da escravidão no Brasil só vai acontecer em 1888. É um longo período. É um longo período no qual a estrutura escravocrata permaneceu existindo num país que lutou pela sua independência. Então, certo? Fica aqui, então, essa solicitação, esse convite para essa primeira reflexão da nossa aula de hoje, tá? E eu parto aqui, então, para a página 60. Eu achei um outro exercício aqui muito legal na página 60, tá? Que eu gostaria de trazer para vocês, que é um interpretando documentos. Eu vou explorar o interpretando documentos porque é por meio, tá? Do uso desses documentos, dos textos que são colocados aí com citações, enfim, que a gente consegue, então, pensar mais a respeito do que estava acontecendo naquele momento. São elementos, não adianta eu chegar aqui só para vocês e contar uma história, aconteceu isso. Vamos tentar interpretar, vamos tentar, então, usar elementos históricos, usar as fontes históricas para podermos refletir e apresentarmos a nossa versão desses fatos, tá? Nós temos ali, então, na página 60, uma seção interpretando documentos. Eu acho extremamente interessante e importante essa seção. Ela traz lá uma imagem, Debré, tá? Interior de uma casa de ciganos. Uma aquarela sobre papel, ela tem 17 centímetros por 23 centímetros, está lá no Museu Castro Maia, tá? No Rio de Janeiro. É do Jean-Baptiste Debré, tá? Ele pede ali, atividade 1, a imagem reproduzida, representa, tá? Vocês podem ver, tá? Acho que não conseguiremos aqui nesse momento ampliar para vocês, mas está lá na página 60, vocês conseguem então observar no seu livro didático. Eu estou usando aqui o Positivo On, estou usando o nosso livro didático, tá? Que está disponível no Positivo On. Para mim é mais fácil, é mais prático eu ficar segurando aqui o tablet e trabalhar com vocês durante essa videoaula, tá? Mas você tem a versão impressa nas suas mãos. Então use-a, aproveite-a, faça anotações, resolva as atividades no seu próprio livro didático. Vamos lá, então. Vamos, então, analisar, tá? A imagem reproduzida representa uma casa cigana no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, tá? Aquarela de 1823, vamos considerar então que talvez se ele realmente observou essa cena, ele tenha observado essa cena aí no primeiro quartel do século XIX, tá? Um século é dividido em 4 quartéis, tá? Quartéis de quarto, 4 quartos, um todo. Certo? Matemática básica aí, ó, história também é matemática. Nós somos das humanas, mas nós também precisamos aí do pensamento exato, das ciências exatas, tá? Analise-a e descreva o possível cotidiano vivido nessa habitação, interpretando os diferentes aspectos presentes na iconografia, como as vestimentas, a arquitetura, os tipos humanos, os trabalhos envolvidos, a postura dos retratados e por aí vai, tá? Veja que o comando, então, ele é bastante amplo, mas ele já te dá o direcionamento do que você deve fazer. Vamos analisar, então, essa imagem. Eu consegui aqui ampliar, veja só. Ó, tá? Você pode ter aí uma imagem, mas acho que no seu livro aí você tem condições de analisar isso aí de maneira mais efetiva. Eu vou proceder aqui uma análise junto com vocês. A gente começa lá no canto superior esquerdo, tá? E vai passeando pelo quadro ali, pela aquarela.
Bom, lá a gente vê o quê? Ao fundo aí uma construção. É possível perceber aí um sem número, tá, de escravizados. É nítido que são pessoas escravizadas, tá? A construção ao fundo, tá? Mais para a porção esquerda da aquarela, nos leva até a supor, tá? A trazer a hipótese de que ali funcionava um possível mercado de escravos. Tá? Há documentos, há outros registros históricos que nos atestam que os ciganos estavam, alguns ciganos estavam muito diretamente envolvidos com o comércio de escravizados aqui em terras portuguesas, tá? Mas para a porção direita, ainda ao fundo, nós temos uma construção bastante grande aí, provavelmente, aparece ali 2 pavimentos. A gente consegue visualizar 3 janelões na parte superior, uma porta ali com uma marquise na entrada, enfim, alguns vasos, uma escadaria, tá? Então ela está um tanto elevada em relação ao nível do chão. E está vindo mais para aqui a porção frontal, para o primeiro plano, nós temos do lado esquerdo ali algumas mulheres, tá? Que lavam roupa, tá? Tem um poço. Veja, há um homem e um menino que estão retirando água desse poço. As escravas ali, uma ajoelhada lavando roupa, tá? Com uma criança presa às suas costas. E uma outra escrava ali segurando em ambas as mãos pedaços de pano, roupas, enfim. E também com roupas amontoadas sob a sua cabeça, tá? É interessante que ali entre esse plano principal, tá? Esse primeiro plano e a escadaria da construção de 2 pavimentos, nós temos ali um feitor, um capataz, que ele traz à sua mão um chicote e ele está surrando um homem, provavelmente um homem escravizado, tá? No primeiro plano nós temos 3 mulheres, tá? Um garoto de tez, de pele mais escura. E essas mulheres, as ciganas, porque é o interior de uma casa de ciganas, elas estão extremamente bem vestidas. Elas trazem adereços, seguram leques, tem ali, enfim, vestidos, mantas, tem até uma arara, parece ali, um pouco acima do garoto, de pele mais escura, que está bem na porção direita inferior dessa aquarela. Enfim, seria essa descrição, essa análise, Agora vamos analisar. O que significa isso? Significa que a gente tem uma variedade, uma diversidade bastante grande de culturas no mesmo espaço. Nós temos ali um homem branco surrando um homem negro, nós temos vários homens negros, mulheres negras, crianças negras, nós temos ciganos, quer dizer, então nós temos uma misturança. Nós temos ali uma efervescência cultural, uma diversidade cultural, que se não fossem as estruturas estritamente hierárquicas da sociedade colonial portuguesa na América, nós teríamos aí talvez uma cultura muito diferente aí, tá? Apropriação. Mas isso não significa que também não houve uma apropriação, uma aculturação. Nós trazemos hoje, tá, em pleno século XXI aí, muitos costumes que são oriundos da população africana que para cá veio, da população de origem moura, tá, os muçulmanos que ocuparam a Península Ibérica, e tudo isso aí então ajuda a conformar a cultura brasileira. Essa mescla, esse mosaico, essa mistura, tá, essa diversidade cultural que é o que nós temos no nosso país, tá? E daí, enfim, fizemos isso aí, fizemos essa análise e daí vai para a atividade 2, tá? Após a leitura e descrição do interior de uma residência de classe alta nas Minas Gerais, no século XVIII, discuta com os colegas a semelhança e diferença que podem ser estabelecidas entre passado e presente. E daí ali a gente também traz ali mais um texto, esse texto ali do Renato Venâncio e da Mary Del Priore, tá? Uma breve história do Brasil. Eu vou fazer a leitura rapidamente com vocês, então acompanha ali e vou discutir, porque a gente está falando o quê? De interpretação de documentos, e é fundamental a gente trazer esses elementos aqui para vocês, tá? E diz assim, então, a citação de texto da Mary Del Priore e do Renato Venâncio, tá?
eles falam assim: seus interiores ganhavam tetos lisos ou com painéis ricamente decorados com grinaldas, desenhos geométricos, colunas e figuras de animais, com o mesmo objetivo de embelezar. A esteira de bambu achatado, processo trazido pelos portugueses do Oriente, recebia curiosas pinturas. Os imóveis eram acessados por corredores, muitas vezes pavimentados com hematitas e quartzos rolados. Uma escada metida entre as paredes levava ao primeiro andar. Nele se encontravam o salão de visitas, de frente para a rua, e a sala de jantar, nos fundos abrindo-se para uma varanda. Os quartos de dormir abriam-se para o primeiro recinto, as cozinhas para a varanda. Aí também se localizava o quartinho em que eram depositados os vasos de serviço íntimo e onde, em gamelas ou baias e arames, se tomava banho. Uma outra escada ligava a varanda ao pátio interno. Para além do pátio estendia-se a horta familiar. Debaixo da casa, junto ao galinheiro, às cocheiras e ao quarto dos arreios, localizava-se o espaço onde os escravos dormiam. Segundo especialistas, com poucas variantes, esse foi o tipo de construção comum à elite nos distritos do ouro e dos diamantes. Está falando, obviamente, das construções das pessoas mais abastadas na região aí de exploração de ouro e pedras preciosas, tá? A gente já falou sobre isso aí, mas esse aspecto arquitetônico é extremamente interessante, tá? Porque se você perceber ali as imagens, tá, da Maria Elisa Carrazone, que é a coordenadora do Guia de Bens Tombados no Brasil, nós temos ali 2 exemplos de arquitetura do século XVIII na região de Minas Gerais. O antigo solar do Padre Correia e a casa da Chica da Silva. Tá, são construções muito comuns. E uma das características muito interessantes ali é o seguinte, pessoal, é que as construções, elas eram sempre feitas no alinhamento do passeio, no alinhamento da calçada. Então atentem que a fachada dessas construções, elas estão na linha da calçada, na linha do passeio. Tá? Não tem recuo, não tem jardim na frente da casa. A descrição aqui do texto, desse documento que nós estamos interpretando, já sinaliza para a existência de jardim nos fundos da casa. Isso é um aspecto extremamente interessante porque estabelece a distinção entre o espaço rural e o espaço urbano. Naquele momento, espaço urbano ele se caracterizava justamente por ser o espaço sem o verde. Olha que impressionante, hoje em dia a gente valoriza tanto a arborização nas cidades, nos centros urbanos, e naquele momento eles não queriam ver uma árvore, não queriam ver um mato nas calçadas, nas ruas, enfim, nesses centros urbanos. O verde, os pomares, as hortas, enfim, os bichos, galinhas, porcos, cavalos, enfim, ficavam tudo nos fundos, nos jardins, lá fechados, no meio das quadras. Se a gente, né, se você puder pegar, por exemplo, um drone e for para Ouro Preto, para Tiradentes, cidades cidades históricas, mineiras, lá nas Minas Gerais, você vai poder perceber pelo drone, se você filmar lá, que o miolo dessas quadras, ele é mais amplo, ele é mais aberto, ele tem ali, né, a possibilidade de ter árvores, ter pomares, ter hortas, mas na calçada, à vista dos transeuntes, das pessoas que passeiam pelas calçadas, não poderia haver esse verde. Então ali está essa distinção. E o exercício quer que você estabeleça ali, né, que diferenças, semelhanças podem ser estabelecidas entre passado e presente. Então eu já trouxe aqui alguns elementos para esse exercício. Veja então que naquele momento não se valorizava o verde. O verde era o rural, era o campo, tá? Na cidade eu queria ver o quê? Eu queria ver construção, tá? As casas coloniais, elas traziam muito esse elemento aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem na minha casa, tá? Esse tipo de janela, de madeiras aqui, certo? E pouca iluminação. E veja que a cozinha também, a cozinha ficava lá nos fundos. Normalmente, já, né, de boca para a varanda, se não na própria varanda, junto com o quintal. Porque as condições sanitárias, elas eram precárias, não havia água encanada, tampouco um sistema de esgoto. Então, na Europa, normalmente, as cozinhas elas estavam num lugar mais central da casa, até por questão da temperatura.
No inverno rigoroso europeu, o fogão no centro da casa ajudava a aquecer o restante dos recintos. Mas num país tropical, como é o nosso, o Brasil, naquele momento ali ainda colônia portuguesa na América, eles não tinham condições de colocar um fogão no meio da casa, quente, úmido, o ambiente, o clima quente, úmido dos trópicos. Então eles, enfim, deslocaram a cozinha lá para o fundo, até porque a cozinha era um espaço no qual fazia-se muita sujeira. Não podia ficar logo na entrada, não podia ficar à vista das pessoas. Então são características interessantes de nós pensarmos as semelhanças, as diferenças entre passado e presente, analisando o aspecto construtivo. Tá? Então são elementos muito interessantes para a gente pensar o que estava acontecendo na América, como é que eles viviam. Então, tudo isso aí leva o quê? Leva para pensar em possibilidade de eu romper com a coroa, tá? Que é o assunto mais principal então desse capítulo, que são as repercussões das ideias iluministas. Então, quer dizer, por mais que as ideias iluministas tenham vindo para a América, elas acabaram se configurando na América com especificidades próprias, para atender às elites coloniais. Aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que nós já conversamos quando analisamos a Revolução Francesa, que lá eles determinaram que todo mundo tinha que ser citoyen, todo mundo era cidadão. Aqui não funcionou muito bem, não, porque permaneceu existindo a escravidão, permaneceu existindo ali as oligarquias, tá? Grupos que concentraram então o poder político. Eles estavam brigando apenas para poder mandar no lugar dos outros que mandavam. Eles não queriam realmente alterar a estrutura social, tá? E para finalizar aqui, eu gostaria de trazer também mais um elemento para vocês, que eu acho bastante interessante, tá? Tá carregando aqui no meu livro. Vamos ver o que está acontecendo. Ele está carregando, ele tem uma seção aqui que vai falar sobre quadrinhos, tá? E sobre quadrinhos eu gostaria de trazer aqui, eu trouxe para vocês visualizarem então aqui alguns elementos sobre os quadrinhos, tá? No Brasil, eu tenho algumas edições aqui dos primeiros quadrinhos brasileiros, que foram produzidos entre 1869 e 1883, tá? Esse aqui são as aventuras de Inhoquim e Zé Caipora, tá? São os quadrinhos daquele momento histórico. Deixa eu só me apoiar aqui para poder mostrar para vocês. Vejam só esses quadrinhos, a riqueza de detalhes que era apresentado. Hoje a gente fala de história em quadrinhos, tem uma produção muito grande de história em quadrinhos, e a gente tem aí a possibilidade, então, desse diálogo do passado com o presente e, enfim, até pensar em ocupação, em trabalho, como profissão, tá? E no livro de vocês, tá? No livro didático de vocês vão perceber que na hora do estudo começa justamente com uma história em quadrinhos, que é uma história em quadrinhos que vem desse livro aqui, tá? Da Lilian Schwartz, que é uma historiadora, e do Spaca, que é um quadrinista. Então aqui Dom João Carioca, a corte portuguesa chega ao Brasil, 1808 e 1821. Quer dizer, com tudo que estava acontecendo na Europa, com a ascensão do Napoleão Bonaparte, com o bloqueio continental, com a França dominando a Espanha, tá? Quando a França dominou a Espanha, ela permitiu, então, tá, que as colônias espanholas na América não tivessem mais o controle imediato da metrópole, porque a metrópole estava, enfim, em frangalhos, estava sob o comando francês, sob o comando napoleônico. Então foi justamente nesse momento que permitiu-se uma abertura de controle mais ampla, e isso possibilitou então que as colônias espanholas na América, enfim, lutassem pela sua independência. Então o processo foi extremamente rápido também, foi até quase sem luta, porque foi só romper com os laços que os prendiam à metrópole, e a gente vai ter aí, enfim, uma independência atrás da outra, tá? Então, no primeiro quartel ali do século XIX, a gente vai ter praticamente aí quase todas as colônias espanholas e a colônia portuguesa decretando-se, então, declarando-se independentes das suas metrópoles, tá? E é interessante pensar também porque Portugal
ele negocia, tá? Dom João ele negocia com o Napoleão Bonaparte, mas ele acaba abraçando aí a Inglaterra, que era a grande potência da época, arqui-inimiga da França, e sob a proteção inglesa eles cruzam o Atlântico, então vem a corte portuguesa para cá, eles param primeiramente em Salvador. Em Salvador, então, eles já tomam algumas medidas políticas, Dom João já toma algumas medidas políticas no sentido de realmente fazer com que iniciasse, de maneira muito lenta, mas sem pensar nisso ainda, o processo de independência do Brasil, tá? E depois eles foram, então, do Salvador, lá na Bahia, para Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, hoje a gente chama de cidade maravilhosa, certo? Onde era a capital do Império. Lembre-se que a capital ela foi transferida para o Rio de Janeiro para poder controlar melhor a exploração do ouro e das pedras preciosas na região das Minas Gerais, ali interior do Brasil, o sertão brasileiro. E nesse processo, então, a gente tem aí a chegada da corte e toda uma reviravolta, uma reorganização, uma mudança em hábitos e costumes na América Portuguesa, que vai culminar em 1822 com a Declaração de Independência, que a gente vai, então, trazer mais informações e finalizar esse capítulo 28 na nossa revisão no meio da semana. Por hoje é isso, minha amiga, meu amigo. Estudem, façam as atividades do seu livro didático e no meio da semana eu trago aí a nossa revisão e fica a sugestão aqui, Dom João Carioca, quadrinhos para vocês conhecerem. Quem quiser também conhecer, fica aqui os primeiros quadrinhos brasileiros, tá? Nhoquim e Zé Caipora. Tá aqui a dica do professor Norton para você, minha aluna, para você, meu aluno, e de novo, mais uma vez, cuidem-se, que o coronavírus está solto. Vamos lá, isolamento social, vamos se proteger, vamos proteger os outros. Grande abraço e até o meio da semana.